Esta é a rádio web Uniriter, onde você encontra informação, entretenimento e cultura. Hoje é dia 24 de setembro, terça-feira. São 8 horas da noite, 24 graus a temperatura. Está começando o programa literário Verso e Prosa. Produção e apresentação, Lenira Pereira. Supervisão, Roberto Belmonte e Gabriela Almeida. Operação de rádio, Emerson Garcia. Você pode nos acompanhar também pelo nosso aplicativo RD Uniriter e pelo YouTube. Boa noite, ouvintes. Súplica. Venosa é minha pele, enquanto tramo palavras em tessituras refletidas. Deixa-me o espelho do lago, eu, suplicante e vã Narcisa. Este é o programa Verso e Prosa. Comigo no estúdio está a autora desses versos, Cristina Macedo, poeta, contista e professora de língua inglesa, graduada pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em literatura de língua portuguesa pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faz parte da Academia Literária Feminina e outras entidades. Em 2015, publicou seu livro de poesia que leva o título Do Arrebatamento. É a criadora do Sarau Literário Zona Sul, que já passou de 60 edições. Traduziu o livro Ariel, da importante poeta contista norte-americana, ganhadora do prêmio Pulitzer, Sylvia Plath. Cristina vai nos falar, no primeiro bloco, sobre metáfora e, no segundo, sobre seu livro Do Arrebatamento e de sua experiência como tradutora do livro Ariel, além de nos brindar com a leitura de alguns poemas seus. O que é uma metáfora e qual sua importância em um poema, poetisa Cristina Macedo. Boa noite. Boa noite, Lenira. Boa noite a todos. Pois então, a metáfora é uma figura de estilo, uma figura de linguagem que serve para transcender o sentido, o significado habitual de um vocábulo, de uma palavra. É onde, digamos, o poeta sai do comum, do significado comum da palavra e transcende o seu significado usando a metáfora como comparação. Eu até pensei nisso, eu separei algumas coisas aqui. Por exemplo, tem uma boa metáfora, implica uma percepção intuitiva da semelhança entre coisas dissemelhantes. Isso quem disse foi o filósofo grego Aristóteles. Depois eu fui pesquisar o nosso poeta Armindo Trevisan, que ele escreveu aquele livro Vamos Aprender Poesia, e ele cita nesse livro André Breton, que foi um dos fundadores do surrealismo, né? E o André Breton diz o seguinte: a metáfora é comparar dois objetos de caráter tão afastado um do outro quanto possível, ou reuni-los por qualquer outro método de uma forma súbita e surpreendente. E tem um exemplo muito usado do Mário Quintana, nosso poeta também maior, onde ele exemplifica a metáfora assim: a mentira é uma verdade que se esqueceu de acontecer. Boa metáfora. A imaginação é a memória que enlouqueceu. E por aí vai, né, Lenira? Sim. Então a metáfora é um dos recursos mais importantes do poeta. Sim, e acontece assim, alguns autores quando começam a escrever, eles lutam para alcançar um sentido metafórico para os seus textos. Mas quais os cuidados que devem ter para criarem boas metáforas? Porque às vezes tu vai criar uma metáfora e tu acaba se colocando naquela metáfora chavão ou clichê. Como fazer para fugir dessa metáfora já considerada clichê, né? Olha, Lenira, eu acho que a gente tem que procurar evitar sempre o lugar comum,
apesar de muitas vezes ser difícil, acho que nós temos que fugir ao aquele grito assim da alma, digamos, que a gente comenta que muitas vezes o escritor iniciante, o poeta, faz como se fosse um diário da sua vida e não consegue realmente usar figuras de estilo, figuras de linguagem, a metáfora, que eu acho que talvez seja a mais difícil mesmo, mas eu acho que tem que exercitar, tem que tentar, tem que sair, tem que ser original, tem que sair do lugar comum realmente, né? E como assim, nos teus textos, tu buscas essas imagens, essas linguagens metafóricas? Como eu busco? É. Ah, Lenira, olha, não sei te dizer. Na verdade, assim, o poema vai acontecendo, às vezes perguntam qual é a inspiração, né? Às vezes é um sonho, às vezes é um acontecimento banal, que tu vês, por exemplo, na rua e tu tens que transformar, tem que tentar transformar em poesia. Que mais? Eu acho que é isso, vem de vários lados, assim. Eu não me lembro da tua pergunta. Oi? Eu não lembro qual foi a tua pergunta. É de como tu consegue transformar o texto em poesia, assim, buscando essas metáforas, essas imagens. É muita invenção, realmente, e de vez em quando eu apelo para um bom dicionário, mas aí não para as imagens, mas sim para vocabulário mesmo, enfim. Mas eu acho que é uma busca infinita, né, Lenira? Tu não Mas tudo parte da observação de qualquer fato ou ato, ou da própria natureza. Certamente. Porque o Mário usava muito disso, de observar tudo, né? Por onde ele passava, geralmente os poemas dele partiam da observação, né? O meu é isso que eu te digo, é a observação do cotidiano, né? É alguma imaginação, alguma coisa que passa pela tua mente, tu pegas aquele sonho que tu acorda e anota alguma coisa para depois transformar aquilo num poema. Então é bem variado, assim, são fontes variadas de inspiração. E no caso, para fugir do clichê, seria só o estudo mesmo de... Eu acho que sim, eu acho que tu tem que ler muita poesia, né? Tu tem que ter esse conhecimento da poesia em si e tentar não repetir o lugar comum. Eu não saberia te dizer como fazer isso, mas eu acho que tem que tentar ao máximo fugir do clichê. Não só a poesia, né, Lenira? A prosa também, vocabulário, enfim. Tem que fugir, da prosa, além do clichê, tem vários outros, como os cacófatos, né? Sim, os vícios de linguagem. Vícios de linguagem, N vícios que existem, né? E assim, em relação a tua poética, tu considera mais ligada à poesia tradicional, à poesia mais moderna? Qual é onde tu acha que tu te enquadraria mais? Olha, Lenira, acho difícil isso também eu te dizer, tá? Mas certamente mais moderna, porque é um verso livre, né? Eu uso verso livre, procuro inclusive não usar rima demasiada hoje em dia, que eu acho que é um certo hábito que as pessoas têm de rimar, e hoje em dia a tendência é o contrário, né? É mais interessante aquela rima escondida, como é que tem um nome técnico, aquela rima que não é aquela rima clara de fim de sílaba. Isso tudo eu acho... Sim, a rima interna, no caso. A rima interna, né? Eu acho bem importante, mas eu acho que, se é que dá pra dizer, eu acho que é uma poesia mais, assim, moderna mesmo. Então, nós vamos a um intervalo e já voltamos. Permaneçam ligados na Rádio Uniriter.
Estamos de volta, você está sintonizado na rádio web Uniriter. Este é o programa Verso e Prosa. Eu sou Lenira Pereira. As músicas que você ouve são Josefina, de Ricardo Moraes, e Morning Bandolim, de Chris Hogan, do banco de músicas do YouTube. E comigo no estúdio está a poetisa Cristina Macedo e vamos falar de seu livro Do Arrebatamento e da tradução de Ariel, livro de Silva Plath. O livro que nós estamos abordando tem poemas altamente metafóricos, ricos em imagens, assonâncias, dissonâncias, aliterações que estimulam nossos sentidos e mostram uma feminilidade onde se costuma dizer empoderada, onde a mulher não esconde o gosto, o desgosto, a vontade, o desejo, se faz pitonisa, aluada. A poesia neste livro representa ao mesmo tempo delicadeza e impetuosidade. É um convite à paixão sem medida. Este foi teu primeiro livro de poesia, Cristina? Sim, foi o meu primeiro livro solo. Eu tinha publicações, eu tinha poemas publicados em antologias, na Lenira, inclusive da Academia Literária Feminina, mas livro de poesia solo é o primeiro. E em quantas antologias anteriormente participasse? Eu devo ter participado de 3 ou 4 antologias, não foi muito. E o interessante é que eu comecei escrevendo prosa, sabe? Comecei escrevendo prosa, eu gostava muito de contos. Eu tenho contos publicados também, numas coletâneas feitas pela artista plástica e poeta Liana Tim, com um grupo de escritores, muito interessante. Ela fez uma coleção chamada Arca de Impurezas, Arca Profana. Que legal. Muito interessante. E ali eu tinha contos. Depois, eu imagino que, com a tradução da Sylvia Plath, que a gente vai falar daqui a pouco, eu fui entrando mais e mais na poesia. Fiquei naquele ambiente de tradução, de ritmo do verso, de melodia, de metáforas, enfim, eu fiquei naquele universo poético e quando eu vi eu estava arranhando uns versos, escrevendo alguma coisa e aí foi, eu não tinha planos de publicação, nada, e hoje em dia eu gosto muito então, mais. Então tu iniciaste mesmo na poesia em 2005 ou já antes um pouco? Não, eu iniciei a escrever, olha, eu acho que foi até lá por 2007, que foi quando a gente publicou Ariel. E outra coisa que eu acho que foi bem interessante também foi o sarau que tu falaste, o Sarau Literário Zona Sul, que eu comecei a receber muitos poetas para discutir poesia, para ler poesia. Então ficou aquele universo mesmo poético, né? Propício. Muito propício. Percebe-se que você colocou no livro várias epígrafes de Hilda Hilst, que foi uma excelente escritora, mas sem o merecido reconhecimento à época. Uma mulher forte, decidida e que em determinado momento da trajetória literária passou a fazer poesia altamente erótica. Escreveu uma das obras mais polêmicas da época, o Caderno Rosa de Lori Lambe, que dizia ter criado para afrontar, chocar a sociedade e os livreiros. Ela é a tua maior inspiração? É a minha maior inspiração hoje em dia. Eu amo a poesia da Hilda Hilst e é interessante porque ela tem essa poesia, inclusive, pornográfica, né? Mas eu gosto da poesia erótica dela, da poesia sensual da Hilda Hilst, da poesia metafísica. Eu acho ela completa, eu acho ela maravilhosa. E realmente foi isso mesmo que tu disseste, ela publicou muita poesia, muita coisa boa e acabou tendo que apelar um pouco, ela mesma disse, né? Uma repórter, eu vi uma reportagem que ela deu para uma jornalista e a jornalista perguntou a ela o que tu acha dessa tua poesia que era do Lori Lambe, e ela disse, tu não acha que é repugnante? E ela, sim, eu acho que é repugnante. Mas ela era uma poetisa de grande valor e eu li os poemas e realmente os poemas muito bons. Eu não sei porque a crítica era tão
discriminatória em relação a ela, né? E por isso eu acho que dá revolta. Mas eu, em relação ao Caderno Rosa de Lori Lamb, eu vejo assim que interpreta pornograficamente, eu acho, quem quer. Porque dá para entender como denúncia. Não sei se tu tem essa noção assim. Não pensei nisso, Lenira. Não, mas é interessante. Eu pensei assim, porque... Claro, é um modo chocante de dizer as coisas, mas dá para entender o que ela quer colocar num outro sentido. De outra maneira. É. Eu me lembro que eu tentei, por exemplo, as bufólicas. Não são as bucólicas, as bufólicas. E achei pornográfico demais. Esse eu achei demasiado pornográfico. Esse eu não... Então eu continuo ficando muito com a poesia erótica dela. Eu acho maravilhosa. Ela tem um texto aqui que eu achei legal, assim, da gente falar. Ela diz assim, ó: e destes versos e da minha própria exuberância e excesso, há de ficar em ti o mais sombroso. Dirás que em instante de dor e intelecto, quando sonhei os poetas na terra, carne e poeira, o perecível exudando centelha. Quer dizer, é linda a linguagem, né? Lindo, uma linguagem lindíssima. Não ser reconhecida como uma linguagem desse teor foi uma pena, realmente, uma pena. Mas tem livros, assim, excelentes. Ela me inspira muito, muito, muito. É bem isso que tu disseste. Eu acho que hoje em dia quem mais me inspira é para quem eu volto sempre. Sempre tem alguma coisa diferente pra gente captar dos versos dela. E foi uma mulher, inclusive, inteligentíssima. A gente lê as entrevistas. Sim. Tem uma frase dela que eu acho sensacional, que é assim: eu fico besta quando me entendem. Porque ela era considerada muito difícil de entender, muito hermética, e aí a coisa foi toda ficando cada vez mais difícil, realmente. Então ela disse isso: eu fico besta quando me entendem. Ela inovava até no modo de viver, né? Ela é diferente no modo de viver também. Viveu um tempo recolhida, vivendo com amigos, e lá que ela fazia... Ela construiu a Casa do Sol, né, Lenira? Exato, né? No interior paulista, Casa do Sol. Ela recebia escritores. Aliás, a casa recebe, até hoje, eu tenho vontade de ir. Tu pode ficar alguns dias lá, lendo, escrevendo, naquela casa maravilhosa. Cercada de cachorros, que ela adorava cachorros. Ela tinha muitos cachorros, né? E o Caio Fernando Abreu, por exemplo, foi um escritor que morou com ela na Casa do Sol bastante tempo, vários meses. Eles se davam muito bem, tem uma correspondência até hoje, né, entre os dois que a gente lê. E é um lugar que talvez eu acho que eu deveria ir. Sim, pela inspirar mais inspiração. E consideras a tua poesia essencialmente erótica ou apenas sensual? Eu acho que ela não é essencialmente erótica. Tem um lado mais sensual. Eu acho que é mais para o sensual. Tem alguma coisa um pouquinho mais crua, mas ela é mais sensual na minha visão do que erótica. Então, assim, vamos ler agora para os ouvintes perceberem a riqueza das imagens através da tua voz. Muito obrigada. O poema Ainda. Então eu digo, aqui estou à espera de florescimentos, do vermelho das maçãs e talvez de laranjas. Aqui estou e me extasio entre tuas coisas ainda, o cálice de vinho, o livro aberto, a camisa de linho. Aqui estou e te envio pensamentos de retorno, ideias de recomeço e a permanência dos dias. Mais um? Se o breu pressentir ânsias de alvorada, se a lua consentir, sentirei tua chegada. Serei êxtase, ventre em transe, Olimpo. Na manhã de cores brancas e azuis,
Preciso saber, trêmula, se me queres ainda. Nada dizes, mas me tomas calmo, e nosso desejo se faz mundo. Muito lindo. Escrever sobre desejos femininos ainda é algo complicado na atualidade? A moral e os bons costumes ainda caçam a criatividade das poetas brasileiras, a teu ver? Eu acho que cada vez menos, espero, né? Mas eu tenho a impressão que como a mulher continua sendo educada dessa maneira diferente do homem, eu acho que ainda mexe com a cabeça da gente escrever uma poesia totalmente erótica, uma poesia pornográfica. Eu acho que continua sendo difícil, Lenira. Não como antigamente, mas eu acho que fácil não é. Eu vejo assim, não sei se tu conhece, a Zilka Ferreira, né? Sim. E ela é muito mais forte, a poesia dela, no sentido do erotismo, do que a tua. E lá na região dela é mais aceito, né? Eu acho que no Brasil, aqui, tem uma certa... dificuldade, um limite. Limite, que eu não sei se vem do machismo, do que seria, de onde vem esse limite. Porque a gente vê que a poesia erótica sempre foi mais voltada para o universo masculino, né? Certamente. E eu acho assim, a gente se dá conta do quanto está ocorrendo feminicídio, por exemplo, hoje em dia, né? Tem gente que diz que é porque se fala mais, se divulga mais, eu não sei, ou se aumentou, mas então isso tudo não passa assim, não é nada leve para a mulher, continua pesando. Eu acho que é um tema difícil para a mulher até hoje, mas eu espero que cada vez menos. Uhum. É difícil para a mulher, não só na poesia, mas eu acho que na vida real, manifestar suas próprias vontades, seus desejos, né? Infelizmente, né, Lenira, a coisa continua assim. Continua uma certa castração, né? Bastante. Então, assim, vamos ver, assim, agora, pode ler para nós um poema. Bom, vamos primeiro ver, assim, como é que foi teu sentimento em relação a traduzir as poesias do livro Ariel. Como foi para ti essa tradução? Um livro, assim, de uma autora que passou por tanta sofrida. dificuldade, né? Repleta de sofrimento, até o ponto de se suicidar, assim. Como foi para ti traduzir nessa... Tu já conhecia a história dela? Foi pesado, né, Lenira? Eu conheci, na verdade, olha que interessante, foi outra arte que me trouxe a poesia de Sylvia Plath, porque eu fui ao cinema ver Sylvia, Paixão Além de Palavras. Baseado na história dela e do poeta, seu marido, Ted Hughes, em inglês. A Sylvia era norte-americana, né? E eu vi o filme, já me impressionei com a história dela. E aí fui atrás da poesia. Romance também, ela tem um romance. Redoma de Vidro. A Redoma de Vidro, isso. E o restante todo é poesia. Na verdade, ela publicou um livro, The Colossus, antes de se suicidar. E depois foi tudo o marido que publicou. Depois eu tenho uma história que eu gostaria de contar. E então, Lenira, aí eu mergulhei. Mergulhei porque eu cheguei no Ariel, que é considerado o livro melhor dela, e foi talvez onde ela mais sofreu para escrever, porque ela estava separada do marido, com os 2 filhos muito pequenininhos, um de 1 aninho, o Nick, e a Frida de 3, e sozinha, separada. O marido estava tendo um caso com uma amiga deles, então se separaram, né? Ela pediu para ele sair de casa, ela se mudou para Londres, e neste meio tempo, nessa situação, nesse drama que ela estava vivendo, ela escreveu os melhores poemas da vida dela. E então são poemas fortíssimos, são poemas assim com uma pegada muito dramática, muito triste, muito sombria. E então traduzir
isso, ainda mais sabendo da história, porque perguntam se tem a ver, né, às vezes a vida da pessoa com a poeta, com a escrita, com a poesia. Tem muito a ver nesse caso. Eu acho que é muito meio indissociável, né? Eu concordo, eu acho difícil. Sempre o poeta vai colocar um pouco de si no que faz, né? Ou o escritor, enfim. Isso. E ela, Lenira, colocou muito, porque ela estava assim, raivosa, digamos, e veio, né, a poesia aflorou de uma maneira muito, muito forte, muito incrível, muito boa. E então, nesses meses que ela passou separada e sofrendo e sozinha com as crianças muito pequenininhas, ela escreveu mais de 40 poemas de madrugada, com os filhos dormindo. Aí ela escrevia, e foi aí que ela fez, assim, o nome dela veio mesmo através do Ariel. Do Ariel. Então foi pesado também traduzir, por um lado, e teve uma história interessante, porque quando eu li Ariel, eu pensei, mas existe tradução no Brasil? Não existia, só em Portugal. Eu disse, meu Deus. Vamos fazer. Vamos! Fui pesquisar e cheguei no Rodrigo Garcia Lopes, poeta, excelente tradutor, paranaense. Cheguei nele e contei do meu projeto. Eu quero traduzir Ariel, especificamente, porque ele tinha traduzido poemas avulsos, assim. Dela. E aí ele disse, quero também, vamos fazer juntos. Fizeram então. Uma parceria daí. Fizemos. Ele lá em Londrina, eu aqui em Porto Alegre. A gente falava muito, claro, por internet, um traduzia, o outro traduzia, a gente discutia. Às vezes a gente ligava um pro outro para sentir a música dos versos, o ritmo. A Silvia dizia que a poesia dela era para ser lida em voz alta. Então, não teve tudo isso, foi trabalhoso. Tinha que atentar para o ritmo também, né? Exato. O ritmo importantíssimo numa poesia. Então foi trabalhoso, Lenira, foi sofrido e ao mesmo tempo muito prazeroso. Tu me disseste, inclusive, que foi também um estímulo para tu escrever isso no teu livro, né? Pois eu acho que começou assim, comecei a me inspirar e fiquei mesmo nesse ambiente poético e acabei cometendo alguns versos e foi indo, e hoje eu tenho esse meu livro que espero que tu tenhas gostado. Eu gostei muito do livro, bom. Sim, do arrebatamento, muito bom. E aí tu podes então ler para nós alguns poemas, vamos ver quanto que vai dar o tempo, para nós encerrarmos agora, ler da do Ariel. É isso, do Ariel para nós. Então eu vou ler o próprio Ariel, que dá título ao livro, e ela disse sobre o Ariel, ela disse o seguinte: outro poema sobre equitação, esse chamado Ariel, em homenagem a um cavalo de que gosto especialmente. Ela cavalgava o Ariel em Devon, onde ela morava com o marido e os filhos. Estase no escuro, e um fluir azul sem substância de rochedos e distâncias. Leoa de Deus, como nos unimos, eixo de calcanhares e joelhos, o sulco divide e passa, irmão do arco castanho do pescoço que não posso pegar. Olhe negras bagas lançam escuros ganchos, goles de sangue negro e doce, sombras. Algo mais me arrasta pelos ares, coxas, pelos, escamas de meus calcanhares. Godiva branca e descasco, mãos mortas, asperezas mortas. E agora espumo com o trigo, um brilho de mares. O choro da criança dissolve-se no muro, e eu sou a flecha, orvalho que voa, suicida, e de uma vez avança contra o olho vermelho, caldeirão da manhã. Maravilhoso. E o verso e prosa de hoje fica por aqui. Agradecemos a presença de nossa ilustre escritora Cristina Macedo. Lembrando que na produção e apresentação tivemos Lenira Pereira, na mesa de rádio Emerson Garcia.
E na supervisão, Roberto Belmonte e Gabriela Almeida. Estejam conosco na próxima terça, às 8 da noite, quando estaremos proseando com o próximo convidado. RD Uniriter, Inovação em Jornalismo Acadêmico.